A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje eu vou falar a respeito das pessoas que se sentem fracas ou que se veem como pessoas fracas para fazer a obra de Deus, embora tenham uma grande vontade de fazer a obra do Senhor. E eu já quero adiantar aqui para vocês, todos vocês que estão me ouvindo e que pensam dessa forma, que vocês têm condição perfeita, vocês têm condição perfeita, perfeita de fazer a obra do Senhor. Vão e façam a obra do Senhor. Mas é muito importante que vocês me acompanhem neste vídeo aqui para que vocês possam compreender o porquê eu estou falando isso. Porque este vídeo aqui vai derrubar muitos sofismas, muitos pensamentos errados que vocês e também muitas outras pessoas têm a respeito de fazer a obra de Deus por se julgarem fracas. Mas eu quero que você já compreenda, conforme o título que eu coloquei neste vídeo, que Deus usa os fracos. São os fracos que Deus usa. Os padrões e valores, vamos começar por aqui, os padrões e valores criados pelos homens para que as coisas venham ter sucesso, não são os mesmos padrões e valores estabelecidos por Deus, ou mesmo aceitos por Deus. Tanto é que está escrito lá em Isaías 55:8 que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos, vossos pensamentos. Deus se referindo aos caminhos, a forma de pensar do homem, que é totalmente diferente, que não condiz em nada com relação aos pensamentos de Deus. Então, se você é uma pessoa que se julga totalmente fraca, uma pessoa que se julga fraca, fraca em que sentido? Fraca em cultura, fraca em inteligência, fraca em conhecimento bíblico, uma pessoa fraca em unção, uma pessoa fraca em condição social, condição financeira, porque os padrões estabelecidos pelo mundo são exatamente estes. São aquelas pessoas que têm dinheiro e que fazem a diferença dentro das próprias igrejas. Hoje em dia a situação está dessa forma. São pessoas cultas, que realmente têm condições e, na ótica do mundo, são as únicas que têm condição de estar em cima de uma plataforma pregando para uma multidão. Pessoas que viajaram pelo mundo, têm uma condição financeira boa, estas sim são chamadas em todas as igrejas para transmitir o seu conhecimento. E lá nos bastidores ou lá no fundo da igreja fica aquele grupo de pessoas que não têm recursos financeiros, não tiveram oportunidade de estudar, não têm uma grande cultura, não têm muito conhecimento bíblico, são pessoas pobres, são pessoas desprezadas pela igreja, e essas pessoas, no meio dessas pessoas, se não todas, há um desejo muito grande em fazer a obra de Deus. Há um desejo que arde dentro do coração dessas pessoas para fazerem a obra de Deus. Mas o próprio padrão e valores estabelecidos por este mundo, que infelizmente invadiu também o centro da igreja cristã, faz com que a própria igreja venha desprezar essas pessoas por falta desses recursos financeiros, por falta de influência na sociedade, por falta de uma larga cultura, um grande conhecimento bíblico, uma grande capacidade de oratória. Então a igreja acaba relegando essas pessoas ao escanteio, acaba relegando essas pessoas ao desprezo total, acaba desprezando essas pessoas, relegando essas pessoas ao esquecimento, dando de vez em quando uma ou outra oportunidadezinha ali para pegar o microfone e falar alguma coisa, para não dizer ou não afirmarem que a igreja não está dando oportunidade para todos, quando na verdade a própria igreja está sendo seletiva, selecionando aqueles que na ótica da própria igreja hoje, uma ótica mundana, uma ótica carnal, tem mais valor, mais capacidade do que aqueles que estão ali isolados pela própria igreja. E talvez você seja um destes. Talvez você seja um destes que não se julga capaz ou capacitado para estar pregando a palavra de Deus em cima de um altar. Não se julga capaz para competir com aqueles que estão ensoberbecidos pela própria vaidade ou pelo próprio conhecimento que possuem, ensoberbecidos pela sua condição financeira, pela sua influência que tem junto à liderança daquela igreja. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele escolheu os fracos para usar. Se você é fraco, você está na perfeita condição de ser usado por Deus. Se você se julga fraco, fraco de cultura, como eu falei para você,
fraco financeiramente. Não é que Deus só vai usar pobres, tá, gente? Mas estou querendo dizer que tudo isso são fatores que muitas vezes faz com que você se sinta tão inferior diante de outros trabalhadores do Evangelho, que muitas vezes tais trabalhadores estão inflados pelo egocentrismo, pelo egoísmo, pela vaidade, que não são estes que estão sendo frutíferos, ou que Deus almeja torná-los frutíferos no reino de Deus. Deus procura aqueles que o adoram, que o adorem em espírito e em verdade. E se você olhar, os que o adoram em espírito e em verdade são contados muito mais no número daqueles que se julgam fracos do que naqueles que já se julgam capacitados, do que naqueles que já se julgam cheios de dons, cheios disso, cheios daquilo, cheios de conhecimento, cheios de cultura. Não estou falando que não é importante. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que não estou falando que não é importante você estudar, você ter cultura, você adquirir mais e mais conhecimento. Tudo isso é importante. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso não é a condição primária para que Deus venha usar um homem. Não é o ponto estabelecido por Deus. Você vai entender até o final desse vídeo o que é necessário para ser usado por Deus. Quais são as condições divinas para que Deus possa verdadeiramente usar um homem. E vou falar, não são esses padrões estabelecidos pela própria sociedade e também pela própria igreja, tais como condição social, a cultura, quantas faculdades ou quantos diplomas de faculdade a pessoa tem, se a pessoa tem desenvoltura em falar no microfone, se a pessoa já viajou pelo mundo, se a pessoa é muito bem vista, aceita, se chegou com um carro novo à frente da igreja. Nada disso é importante para Deus. Esse vídeo, portanto, está direcionado às pessoas que se julgam fracas, pessoas que se julgam como nada, que olham para si mesmas e falam: Deus jamais vai usar uma pessoa como a mim. Deus jamais vai usar uma pessoa como eu. Deus jamais vai me usar. Talvez você seja uma dessas pessoas a quem estou me referindo. Se você se sente desta forma, esse vídeo é exatamente para você. Já quero dizer aqui que Deus, ele usa os fracos. Os fracos. Por que Deus usa os fracos? O que Deus quer dizer com fracos? Para que não fique somente nas minhas palavras, porque nada como recorrermos à Bíblia Sagrada, porque ela sim nos traz a verdade, o discernimento daquilo que Deus tem em sua mente, porque Ele quer passar a mente dele para nós. Nós já temos a mente de Cristo, mas precisamos ter discernimento. Eu vou estar lendo aqui 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 em diante. Preste bastante atenção, porque essa palavra é para você. Aqui fala assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Eu vou dar uma paradinha aqui para explicar para vocês o que Deus está falando nesse versículo. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Dá uma olhada, irmãos, na vossa vocação, ou seja, dá uma olhada no meio de vocês que foram chamados por Deus. Veja se vocês encontram no meio de vocês muitos que são sábios. Sábios aqui que o apóstolo Paulo está falando não é a sabedoria de Deus, está querendo dizer a sabedoria do mundo. Aqueles que se tornaram intelectuais pelo acesso a inúmeros livros, a inúmeras culturas, inúmeras faculdades, inúmeros conhecimentos, pessoas que carregam uma verdadeira biblioteca dentro da sua cabeça. O apóstolo Paulo está se referindo a esse tipo de pessoa. Então ele está falando assim: dá uma olhada, igreja, dá uma olhada no meio de vocês, se vocês podem encontrar muitos intelectuais, da forma como eu estou falando aqui, muitos gênios. Pode ter havido um ou dois, mas não muitos. A maioria não eram desta forma. Isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava querendo dizer: dê uma olhada no meio de vós, se vocês podem encontrar muitos poderosos, pessoas influentes, pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas que viajam o mundo, pessoas que falam vários idiomas. Não, vocês não encontram essas pessoas, muitas dessas pessoas no meio de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Também ele está falando: dá uma olhada no meio de vós, se vocês encontram muitos nobres que são chamados, pessoas da realeza, autoridades,
pessoas de alto escalão governamental, pessoas altamente influentes no meio de outras pessoas influentes. O apóstolo Paulo fala que no meio da igreja não são estes que não se encontram muitos destes no meio da igreja. Não se encontra, não que não haja, e nem que não possa haver também, porque Deus também chama reis, Deus chama príncipes para o arrependimento de pecados, para a conversão e para a obra dele. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer que, em essência, a maioria são pessoas que se consideravam fracas, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que não tinham cultura, que a igreja do Senhor ela é formada, na maioria, em sua maioria, por esse tipo de pessoa. Pessoas que não têm estudo, não que estudo não seja importante, quero enfatizar bem isso aqui. Eu sou muito favorável às pessoas estudarem, devem estudar. Mas o que eu estou querendo dizer, vamos separar as coisas aqui. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para toda aquela igreja de Corinto, que as pessoas que Deus chama para a sua seara são exatamente pessoas que se viam como nada. Pessoas que não acreditavam nem mesmo em suas próprias capacidades. Pessoas que, ao se compararem com outras pessoas, se julgavam como vento. E o apóstolo Paulo continua: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar ou envergonhar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Veja o que Deus está falando em sua palavra, que Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis e as que não são coisa alguma para envergonhar as que julgam ser alguma coisa. Em que sentido Deus está falando isso? Deus está falando isso no sentido de que Deus prefere escolher pessoas que não têm capacidade alguma de fazer a obra de Deus, pessoas que não têm nem mesmo condição financeira, pessoas que não tenham nem mesmo, Deus prefere isso, tá? Não, repito aqui, não que ele não possa usar o contrário, mas no geral Deus prefere usar uma pessoa que não tenha cultura nenhuma. Deus prefere usar aquela pessoa que é rejeitada pela família, pela sociedade, aqueles a quem a sociedade olha, a família olha, os vizinhos olham e falam: esse aí não é ninguém, aquela ali é ninguém na vida. Pois Deus vai lá e pega exatamente esse tipo de pessoa para usar. Por quê? Porque essa pessoa sabe da sua própria condição, conhece a sua condição, sabe que ela não é nada perante a sociedade, então será uma pessoa muito mais fácil de trabalhar no campo espiritual. Por quê? Porque ela estará destituída de vaidades, de orgulho, que tanto enche o coração dos sábios, que tanto enche o coração do arrogante, que tanto enche o coração daqueles que se julgam ser alguma coisa. Por isso que Deus prefere usar os pequenos, Deus prefere usar os fracos, Deus prefere escolher os fracos para a sua obra, para a sua seara, para confundir aqueles que se julgam alguma coisa, julgam ser alguma coisa. Então, se você é uma pessoa que se julga fraca, uma pessoa que se julga incapaz de fazer a obra de Deus, incapaz de subir a grande escada do progresso espiritual, de fazer a diferença nesse mundo em nome do Senhor Jesus Cristo, se você é uma dessas pessoas, essa palavra é para você. Eu quero que você saiba que você está exatamente na condição. Se você é uma pessoa fraca, você está exatamente na condição estabelecida por Deus para ser um escolhido do Senhor para fazer a diferença nesse mundo. Porque se você está fraco, você tem consciência disso. Você tem consciência de que de você nada de bom pode sair. Se você tem consciência de que você não tem uma grande cultura, você tem consciência de que você é desprezado, que você acha que você olha para si e fala assim: mas eu não sou ninguém. Saiba que você está exatamente no ponto, você está exatamente na condição para Deus te usar. Por quê? Porque você está destituído de vaidade.
Você está destituído de orgulho. Não que não haja orgulho, tá, gente? Vamos fazer separação aqui. Eu estou explicando a palavra do Senhor. Não que não haja orgulho, soberba, arrogância no meio de pessoas pobres, sem cultura. Existe sim. Mas estou falando aquela pessoa sincera de coração, dentro da igreja ou fora dela, que tem uma grande vontade de fazer a obra de Deus, mas ela olha para si e fala e pensa assim: quem sou eu para falar de Deus para alguém? Quem sou eu para pregar o evangelho para a minha família? Minha família sabe que eu não sou ninguém. Minha família sabe que eu não tenho cultura. Minha família sabe que eu não tenho, aos olhos deles, eu não tenho valor. Quem sou eu? Minha família sabe que eu cometi muitos erros lá atrás. Quem sou eu para pregar o evangelho para os meus vizinhos, para pregar o evangelho dentro da minha igreja? Você é exatamente a pessoa que Deus está procurando. Você é exatamente essa pessoa. Repito, os padrões e valores do mundo são totalmente diferentes dos que são aceitos por Deus. Eu vou dar uma prova bíblica disso que eu estou falando para você. Eu já separei as passagens aqui para comentar, para explanar para vocês aqui. Uma passagem que você deve conhecer muito bem, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Deus deu uma ordem para o seu profeta Samuel. No versículo 16, no capítulo 16, aliás, capítulo 16, versículo 1, Deus chama Samuel e fala: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus queria levantar um rei para Israel. Então Deus chama o seu profeta Samuel e fala assim: enche o teu vaso de azeite e vem, porque te enviarei à casa de Jessé. Porque lá eu tenho escolhido, dentro da casa de Jessé, eu tenho escolhido um rei para Israel. Você vai ungir esse rei a Israel. Esse rei, irmãos, esse rei que Deus escolheu era Davi. Jessé tinha 8 filhos. 7 se apresentaram de cara para o profeta Samuel. E a Bíblia fala que quando ele viu aqui Eliabe, o primeiro que se apresentou diante dele, Eliabe era o quê? Era um dos filhos de Jessé. Estavam ali sete filhos de Jessé dentro da casa se apresentando para Samuel. Samuel havia falado para Jessé, que era o pai deles: olha, Deus me enviou aqui porque ele escolheu dentre a sua família aqui, entre os membros da sua família, escolheu um para rei de Israel. E Davi, onde que estava Davi? Davi estava lá no campo apacentando ovelhas, sujo, fedendo esterco, fedendo isso, fedendo aquilo, mas estava lá trabalhando, na humildade de espírito. Por que Jessé apresentou os seus 7 filhos e não chamou Davi rapidamente? Porque a família desprezava desprezava Davi. Aos olhos de Jessé e aos olhos dos irmãos de Davi, Davi não era nada, era um zero à esquerda, não tinha capacidade para nada. E os filhos, os 7 filhos de Jessé, eram fortes, bonitões, né? Musculosos, poderosos, ou seja, esse é o padrão e os valores que o mundo aceita dentro da igreja. Esses são os padrões. Padrões estes e valores estes que enganou até mesmo o profeta Samuel. O profeta Samuel, quando viu Eliabe, aquele rapaz fortão, alto, poderoso, o próprio Samuel, está escrito aqui na palavra de Deus no versículo 7, o próprio Samuel falou: eis aqui, estou diante daquele que o Senhor certamente escolheu como rei de Israel. Samuel pensou isso. Estou diante do futuro rei de Israel. Olha que rapaz bonito, olha que rapaz de porte elegante, musculoso, forte. Aparenta ser uma pessoa muito corajosa. E Deus repreendeu Samuel. Deus repreendeu Samuel dizendo assim: não atente, Samuel, para a sua aparência, para a aparência daquele jovem, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Olha só. Aquele Eliabe, bem como os seus outros irmãos que estavam ali, eram todos guerreiros, fortes, valentes, queriam fazer parte do exército de Saul, que era o exército de Israel. Na verdade, faziam parte também, né? Já faziam parte. Mas eles queriam ser heróis nacionais.
E Samuel, ao ver aqueles jovens ali, se encantou com a aparência deles. Falou, certamente aqui está o rei de Israel. Mas Deus falou, Samuel, não é este. Eu não olho como o homem olha, ou eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem gosta de olhar aquilo que é exterior. Eu olho aquilo que é interior, eu olho aquilo que está dentro do coração do homem. Eu já rejeitei esses aqui. Então Samuel, ele fica espantado com aquilo que o Senhor havia dito. Então Samuel, o profeta, olha para Jessé, o pai daqueles homens, e fala assim, não tem mais nenhum filho? Aí Jessé, com um pouco de desprezo, ou muito desprezo, fala, tem o meu filho lá menor, lá, que está lá no meio do campo, está lá, não é? Como quem diz, né? Tem um aí, né, que não é, que é um Zé Ninguém. Está lá cuidando, é que está lá cuidando das ovelhas, está alimentando as ovelhas, está no campo, deve estar sujo, com a roupa suja, fraquinho, sem músculo, não tem nem altura, cabelo ruivo, porque essa era a aparência de Davi. E Samuel fala, nós não nos assentaremos para comermos, nem para bebermos, enquanto este não for trazido aqui à minha presença. E quando trouxe Davi à presença dele, Deus falou, este é o homem, esta é a pessoa que eu escolhi. Imagina se isso não espantou não só o pai de Jessé, os filhos dele, os 7 filhos dele, como também o próprio profeta Samuel. Claro que espantou, gente. A Bíblia não fala, mas com certeza Samuel pensou, Senhor, tá louco, tá doido? Olha o rei que o Senhor está elegendo aqui, um guri fracote desse, magro, porque Davi nessa época tinha entre 16 e 17 anos, um moleque fraco, não tem nenhum porte de guerreiro como esses outros aqui. Você acha que Samuel não pensou isso? E acha que o Senhor não conhecia o pensamento de Samuel, o profeta? Claro que pensou, porque este é o padrão do mundo. O padrão do mundo é aquilo que vai pela aparência. Os valores do mundo estão do lado de fora. Os valores de Deus estão do lado de dentro do coração do homem. Se há valores dentro do coração do homem, tais como lealdade, fidelidade, obediência, confiança inegociável no nome de Deus, no nome de Jesus, uma pessoa totalmente entregue a Deus, são esses valores que Deus verdadeiramente requer como condição para fazer parte do seu grande exército. Não a aparência externa, os padrões e valores, como eu falo para você, do mundo estão baseados em valores externos. Aparece uma pessoa bonitona dentro da igreja, com uma condição financeira alta, uma pessoa forte, eloquente, cheia de cultura, cheia de conhecimento, cheia da letra, cheia disso, cheia daquilo. Este é o futuro pastor da igreja. Este é o homem de Deus, aquela é a mulher de Deus, enquanto os humildes de espírito, sem todas aquelas qualificações seculares que aquela outra pessoa tem, estes humildes de espíritos vão ser relegados ao último banco da igreja, relegados a algum canto da igreja. São pessoas que serão úteis para a igreja somente para limpar a igreja, para fazer um almoço de grandes convenções dentro da igreja, pessoas que serão usadas dentro da igreja apenas para lavar panelas, limpar o chão, limpar o banheiro. Não que isso não seja digno, todos devem fazer isso. Eu tenho que fazer isso, já fiz isso muitas vezes e continuo fazendo. E eu sou pastor e eu tenho que fazer. Devo fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que a igreja só usa esse tipo de pessoas humildes, simples, que a igreja olha e não dá nada. São os Davis da igreja. A igreja coloca lá no fundo da igreja para tirar o mato do quintal, ou na cozinha para lavar louça suja, panela suja, e depois para servir para os grandes, entre aspas, homens de Deus ou mulheres de Deus que estarão fazendo aquela convenção, aquele seminário. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas o que foi dito lá em 1 Coríntios, que Deus usa as coisas vis, pequenas, as que não são, para envergonhar e aniquilar as que são. Você, então, que tem vontade de ser usado por Deus, você não tem que se intimidar, não tem que se sentir pequeno, inferior. Você está exatamente, eu repito, na condição para Deus te usar. E vou chegar, continue me acompanhando, que eu vou te falar as qualificações que realmente Deus exige de você.
Mas antes, eu quero mostrar aqui uma outra pessoa bíblica que se sentia exatamente como você, que era Gideão. Gideão, o Senhor apareceu para ele e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso está registrado lá em Juízes capítulo 6. Estou com a Bíblia aberta aqui. E Gideão olhou para o anjo do Senhor e falou assim: o Senhor é comigo, o Senhor é com o meu povo, mas o que é feito de todas as tuas maravilhas, Senhor? Nós estamos aqui escravizados pelos midianitas. Então o Senhor falou para ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, Gideão. Porventura não te enviei eu? Quem é que Deus estava escolhendo como libertador de Israel da mão dos inimigos, os midianitas? Gideão. E quem era Gideão? Um super poderoso guerreiro da época? Não. Uma pessoa influente, nobre, que tinha acesso à cúpula política da época? Não. Uma pessoa próxima ao rei? Não. Quem será que era Gideão? Bom, nas próprias palavras de Gideão, na própria resposta dele diante daquela palavra que o anjo falou para Gideão: vai nesta força e você vai livrar o teu povo, Gideão, das mãos dos inimigos. O próprio Gideão, em suas próprias palavras, fala quem ele era. Ele fala assim: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre aqui na cidade de Manassés e eu o menor na casa do meu pai. O que Gideão estava falando? Como que é, Senhor? Eu vou livrar o meu povo? Olha para a minha família, olha para a minha casa. Somos pobres, os mais pobres aqui. Não temos recursos financeiros, não temos influência política, não temos influência entre as pessoas poderosas deste mundo. Mal sabemos falar, nossa vida foi sempre trabalhar, não temos estudos. Além da minha família ser a mais pobre, eu sou o menor na casa do meu pai, ou seja, eu sou o caçulinha, eu sou o menor, ninguém dá nada por mim. Talvez o senhor possa escolher meu irmão, é mais forte, mais alto, mas eu... Olha só o que Gideão está falando. Ele não conseguia se enxergar como um homem valoroso, como uma pessoa que poderia fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Talvez essa seja a sua situação também. Talvez esses sejam os seus pensamentos também. Mas Deus falou para ele: nada disso interessa, Gideão, porquanto eu hei de ser contigo, e você destruirá todo o exército dos midianitas como se fosse um homem só. Por quê? Porque Deus falou que seria com Gideão. Da mesma forma, Deus é contigo que está me assistindo neste vídeo aqui agora. Deus é contigo. Você pode fazer muito mais do que você imagina. Você pode ir muito além do que você imagina, do que você acha que você pode ir. Porque se Deus é contigo, ou se Deus for contigo e Deus é com você, Ele pode te levar aonde você nem imagina. Ele pode te levar a distâncias imensuráveis. Ele pode te levar a alturas inimagináveis. Ele pode te elevar a posições que você nunca imaginou estar. Você pode fazer coisas gigantescas que nem passa pela sua cabeça. E por quê você pode? Porque Deus é contigo. Então vamos lá para terminar esse vídeo. Se você se considera fraco por ser uma pessoa fraca de cultura, fraca de dinheiro, fraca de influência, fraca de estudos, você não tem essas capacitações e por isso você se julga fraca. Quais são as qualificações que Deus pede para os fracos, de modo que eles sejam usadas? Porque Deus pede também, como eu falei, os padrões e valores do homem não são os mesmos padrões e valores de Deus. O que Deus pede para nós? 3 coisas Deus pede para nós. 1, humildade. 2, consagração. E 3, perseverança. É só isso que Deus pede para você. E isso vai te custar tudo. A humildade refere-se a você ser uma pessoa submissa a Deus, obediente a Deus. Tudo que Deus te mandar, faça.
Isso é humildade. O arrogante e soberbo não obedece a Deus, mas o humilde obedece. Ele se submete. Humildade. Você vai ter fé em Deus, você vai confiar em Deus. O humilde, ele olha para as ordens de Deus e fala: obedecerei. Posso não entender. Posso no meu coração achar que isso é estranho ou inaceitável, mas obedecerei. Porque Deus sabe o que está ordenando ser feito. Essa é uma pessoa humilde. Então, humildade. A pessoa humilde, ela é submissa a Deus. Segundo ponto, consagração. Você tem que ser uma pessoa de consagração, uma pessoa de oração, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que procura conhecer a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, mesmo dentro das suas limitações culturais. Você tem que ser uma pessoa interessada na Bíblia Sagrada, uma pessoa de muita oração, consagração. E consagração envolve também o apartar do mundo, a santificação. Você tem que ser uma pessoa totalmente santificada, uma pessoa que não se envolve com as coisas do mundo, uma pessoa santa diante de Deus, exclusivamente para uso do Senhor. E o terceiro e último, perseverança, porque obstáculos surgirão no seu caminho, dificuldades surgirão, apontares de dedos se levantarão contra a sua vida, calúnias, difamações. Você vai ter que ter força psicológica, emocional e moral para superar tudo isso e continuar fazendo o que Deus quer que você faça. Então são essas 3 qualidades que nós, como filhos de Deus, precisamos para que Deus nos use: humildade de espírito, consagração e perseverança. Se nós tivermos essas qualidades, não importa se o mundo nos julgue fracos, não importa se todo mundo olha para nós e fala: você é um Zé Ninguém, não importa se o mundo fala: você não consegue falar no microfone, você não tem dinheiro, você não tem influência, não importa. Se nós tivermos humildade, consagração e perseverança, é o suficiente para Deus nos transformar numa verdadeira potência nas mãos dele, para fazermos a diferença, para abalarmos o mundo, para incendiarmos o mundo com o poder do Espírito Santo. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Você se julga fraco? Tenha apenas essas qualidades: obediência, consagração e perseverança, e confia plenamente em Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Vai deixar de queixo caído aqueles que te desprezam ou têm te desprezado. Vão espantar ao ver o que Deus fará na sua vida. Vão ficar de olhos arregalados, olhando: mas como? Essa pessoa não era ninguém. Exatamente, Deus usa os ninguéms para transformá-los em grandes arautos do Evangelho de Cristo. Amém? Fique com essa palavra, espero ter edificado a sua vida e que Jesus te abençoe cada vez mais. Até o próximo vídeo.